mais nobre e digno não há, nem mais humilde e mais benigno não há. e nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só Ao pecador perdoar nela. Ele só pelos seus santos sempre vela. Ele só nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só sem seu filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido. E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só, pois Ele é teu seguro guia. Ele só aleluia. Ele só nos um firme guia. Nele só a noite enche de alegria. Ele só nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite. Para mim é motivo de alegria estar aqui para trazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ouvir mais 2 hinos da harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor. Através do louvor, Deus ele chega com socorro na nossa vida. Não é essa, é essa daqui. Jesus, Mestre, Senhor, amor, revela-me quanto eu te viver, da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas do meu no amor. Louvor, gratidão, te
Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos Do seu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar verá Jesus, do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus o Salvador, as maravilhas-lhe do teu divino amor. Traz louvor, vem-te gratidão, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. desfrutarei. Prazer verá, glória a Deus, paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Velhas louvor, fervente gratidão. O nosso coração. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para trazer mais uma reflexão da palavra de Deus. E eu quero agradecer às orações dos irmãos, que a oração tem chegado. A oração dos irmãos tem chegado e Jesus, ele tem cuidado da nossa vida. Obrigado pelas orações. Ore, amanhã eu vou fazer um exame, vou fazer uma ressonância, e que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos dê força, saúde, para continuar a obra dele. Mas, irmãos, nós vamos meditar hoje num texto que o Senhor nos deu, e fala sobre o dia do Senhor, ou seja, o juízo final, como nós devemos estar preparados para esse dia. Irmão, muitos dizem assim: não, o fim do mundo é aqui, o fim do mundo é tudo isso que está acontecendo. Também é. Mas eu quero dizer que Jesus está voltando e devemos ter consciência do que Deus
Ele quer das nossas vidas, né, irmãos? Que nós devemos estar preparados para a chegada do Senhor. O dia do Senhor está próximo. A volta dele está próximo. Quando eu estava agora assistindo o jornal, só em São Paulo morreu 600 e tantas pessoas só de uma enfermidade, irmãos. Eu acredito que eu nunca vivi, isso está sendo uma experiência muito triste para todos nós. Quem viveu a gripe espanhola, eu imagino que diz que foi da mesma forma, mas creio, irmãos, que Jesus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida, da nossa família. Eu sempre digo que é um motivo de alegria estar aqui, irmão. Só em Jesus nos dá o ar para viver, para respirar. A gente chegar em casa, ter uma mesa farta, ter uma mesa daquilo que você deseja, irmãos. É agradecer a Deus. É você ter dinheiro para fazer sua feirinha todo mês. É agradecer a Jesus, porque, irmãos, muitas pessoas estão precisando de um socorro do Senhor. Estou só dando uma compartilhada aqui. E Jesus, Ele... Pai do Senhor, boa noite, Ângela Santos, a paz do Senhor, irmã. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a trazer mais uma mensagem da sua palavra. Deus te abençoe, Ângela Santos, Keliane Ferreira, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar, os seus lares. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, irmãos. Ela é viva e é eficaz para nossas vidas. Eu sempre digo, para mim é uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês, com os irmãos, trazendo uma meditação da palavra de Deus. É uma alegria. Uma vida tão difícil que é essa. Estamos vivendo um tempo difícil. Amém. Se os irmãos puderem compartilhar, compartilhe aí, irmãos. Compartilhe. E nos siga nas nossas páginas. No Brasil para Cristo, nós estamos ao vivo no Brasil para Cristo, na página Canal de Bênção, na página Ministério da Palavra de Deus, no grupo Ministério da Palavra de Deus, no YouTube, no Canal de Bênção. Estamos no Instagram também, Rivanildo Leandro Lacerda. Amém? Vamos, se os irmãos puderem compartilhar, eu agradeço demais, viu? E se algum irmão estiver nos ouvindo e puder nos seguir, nos ajude, nos siga aí. Vocês que estão no YouTube, no Instagram, compartilhe, marca alguém. Esta palavra que Deus vai falar hoje é uma palavra muito importante para nossas vidas. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias e devemos estar preparados para esses dias, irmãos. Devemos estar preparados. Você está preparado para a chegada do nosso Senhor e Salvador da nossa vida? Esteja preparado, irmãos. Esteja preparado, porque Jesus, ele está voltando.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Só um minutinho, viu, irmãos? Vamos orar. Vamos fazer a oração que nós temos sempre feito. Vamos orar pela nossa nação, pelas famílias, pelo Brasil. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Pronto. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra. Vamos orar. Vamos orar, vamos clamar. Sei que tem muita gente trabalhando ainda. Muita gente está sofrendo com essa pandemia. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais um dia, mais uma noite. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Faz o Teu querer na minha vida, chega com providência no meu lar, na minha vida também, Jesus. Eu preciso de uma providência Tua, Senhor. Eu preciso de um socorro Teu, Pai. Visita a minha vida, repreenda todo mal, toda ferramenta, todo projeto do diabo contra a minha vida caia por terra, seja derrotado pelo sangue de Jesus. Livra-me do homem mau, do homem sanguinário, da inveja e da traição, Senhor. Pai, visita da planta do meu pé ao fio do meu cabelo, me dá entendimento da Tua palavra, conhecimento, discernimento, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Eu confirmo sempre a dizer, Jesus, eu continuo sempre a dizer, eu sou o menor da Tua casa, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá direção e me ajuda. Visita meu filho, Jesus, Lucas, guarde ele, tome ele em Tuas mãos, Senhor, dê vitória a ele, guarde ele e repreende todo o mal sobre a sua vida, acampe anjos, guarde ele nas estradas, Senhor, e vá dando vitória à sua vida. Faz o Teu querer na vida do meu filho, que ele possa ter um encontro contigo, Senhor. Que ele possa Te servir, ele possa entender que o caminho para nossas vidas é Jesus. O caminho para as vidas que estão distante de Ti, é o Senhor Jesus. Visite cada lar, cada família nesta noite. Visite minha família, visite meus irmãos, visite Jesaías, Senhor, que está ali em Recife, no Hospital Português. Guarde ele, Senhor, repreende toda esta doença, esta pandemia, essa doença, Senhor, que tem nos afligido, Senhor. Dê saúde a Jesaías, dê saúde a Teus filhos que estão nos hospitais em todo o Brasil, seja numa policlínica, seja no hospital, seja no hospital de campanha, Senhor. Vá socorrendo, Senhor, o Teu povo, vá cuidando, traga Jesaías em paz, com saúde, cure ele, Senhor, dê vitória a ele, que o Senhor seja glorificado através da sua vida e da vida de todos aqueles que estão ali, Senhor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, Senhor, passando por um processo difícil, Pai. Nos visita, nos guarda, vai nos dando vitória, Senhor. Abre a porta, Senhor, para a vida daqueles que estão precisando de um socorro, Senhor. Sei que é difícil, nós estamos vivendo um lockdown aqui no nosso estado do Pernambuco, em alguns estados do Nordeste do Brasil. Chega com socorro nas vidas que precisam trabalhar, nas vidas que estão sendo desempregados, Senhor. Pai, chega com socorro, com solução, Senhor.
Vá abençoando nossa nação, vá cuidando, vá guardando, vá repreendendo este mal. Pai Celestial, nós te clamamos, nós te pedimos por socorro. Visite cada lar, cada família, Jesus. Kiliane, Deus te abençoe. Visita Vivaldo Santos, Fabiana Mendes, José Honório, Sara Batista, Daniele Ferreira Faria, Genival Filho, Ana Júlia Ribeiro, Senhor, Ribeiro, Tairã Berto, visita Rafael dos Santos, Cerqueira, Jesus, visita os jovens, as crianças, os idosos, polícia, bombeiros, SAMU, pastores, missionários, Senhor, missionário, famílias, lares, presidiários, Senhor, visita os presidiários, Pai, visita aqueles que estão na rua, amém, Cleane, eita glória, Vivaldo Santos, glória a Deus, visita teu filho, Pai, visita, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de um socorro, visita aqueles que precisam de uma libertação, precisa de uma cura, precisa de uma providência, Senhor. Jesus, vá cuidando da nossa nação, vá guardando o mundo, Senhor. Senhor, providencia vacinas, Senhor. Nós até agora, só vacinamos 10 milhões de pessoas. Só 4% da nossa população, Pai. Só 3 milhões receberam 2 vacinas. Pai, vá cuidando da nossa nação, Senhor, desperta os governantes, as autoridades, Senhor, para comprar esses insumos, essas vacinas para curar o povo, Jesus. Tantas famílias estão perdendo seus entes queridos, tantas famílias chorando, Senhor. Quantas pessoas têm perdido pai, mãe, filho, Jesus. Vá guardando, vá cuidando da nossa nação. Eu sei, Jesus, que o teu dia está próximo. O dia do Senhor está chegando, o juízo final está próximo. Prepara a tua igreja para este grande dia, prepara teus filhos, prepara, se arrependam, Senhor, que eles possam se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Visite toda a família, os jovens, as crianças, os adolescentes, visita a igreja, abençoa os pastores, obreiros da tua casa, as suas famílias, Senhor. Visite as dirigentes de círculo de oração, abençoa, Senhor, teus filhos, que todos se unam para clamar pela nossa nação, que nós possamos clamar pela nossa nação, Pai do Senhor Jesus, amém. Márcia Cardoso, que Deus te abençoe. Nelly da Silva Lacerda, que Deus te abençoe, Nelly. Que Deus te dê vitória, que Deus chegue com socorro na sua vida. Que nós possamos nos despertar, nos acordar para a chegada do nosso Mestre. Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias. Isto é uma preparação, Senhor. O Senhor tem apertado a terra, tem colocado, Senhor. Muitas pessoas estão em dúvida, o que é isso que está acontecendo? Nós não estamos entendendo, muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas tudo é permissão tua, Senhor. Muitos estão perdendo suas esposas, muitos estão perdendo seus maridos, estão perdendo seus filhos, irmãos perdendo os irmãos, Senhor. Senhor, chegue e repreenda esta doença, este mal, visite todos aqueles que estão nos hospitais, vá curando, vá transformando aquelas vidas, Senhor. Visite os presidiários, tanto feminino como masculino, como juvenil, Senhor. Vá libertando aquelas vidas, Senhor. Vá, Senhor, mudando as suas vestes, Senhor, vá dando um novo nome, vá ajudando, Senhor, a pregar o teu evangelho. Visita, Senhor, todos aqueles que estão viciados nas drogas, viciados, Senhor, naqueles vícios, seja ele do cigarro, da maconha, do crack, da cocaína, Senhor. Vá libertando, liberte Jonathan, o filho da tua serva, visite Vitor Felipe, visite Josirene, Senhor, Ferreira, dê vitória à tua filha, abençoa teu lar, Estela Santos, Senhor, ajuda a tua filha ali,
vá guardando, vá dando vitória. Visite os lares que estão aqui conosco nesta noite, aqueles que vão nos ouvir, Senhor, a tua palavra. Abençoe, visite cada lar, Senhor, cada família, Senhor, que está passando uma dificuldade, Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias e nós devemos estar preparados para o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo, o dia da chegada dele está próximo. Abra os olhos espirituais daqueles que não estão enxergando, Senhor. Abra os olhos espirituais, ajude a tua igreja, ajude teus filhos, ajude, Senhor, a nossa nação. Visite cada estado brasileiro, cada município, Senhor, cada prefeito, cada autoridade, Senhor. Visite todo o nosso litoral, os rios, Senhor. Vá dando proteção ao teu povo, vá dando ajuda. Vá, Senhor, repreendendo a fúria do inimigo. Visite a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, Senhor. Vá guardando, vá abençoando. Visita aquela obra missionária nos ribeirinhos. Visite o rio Amazônia, Senhor. Visite aquela potência que é o rio Amazônia. Abençoa, Senhor, a agricultura. Manda chuva para o povo plantar, Senhor, para o povo plantar e colher com fartura. Abençoa, Senhor, aquele estado que tem plantado muitas ali naquele estado do Mato Grosso, que tem muita soja, muita agricultura. Abençoa ali os agricultores, os grandes agricultores. Abençoa a indústria, os comerciantes, seja ele menor ou maior. Que o Senhor chegue com socorro na sua vida. Visita aquele homem que hoje nós encontramos ali, que vendia coco, estava pedindo um socorro, estava pedindo um emprego, Jesus. Abençoe a sua vida, abençoe os lares. Visite pastora Rosinete, abençoe a sua vida, seu ministério. Abençoe a vida do pastor Caio, abençoe a sua esposa Duda, suas filhinhas Ana Bela e Ana Raquel. Guarde Gabriel, abençoe ele, abençoe meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Senhor. Visite Rayane, visite Daiane, visite Pedro Felipe, visite Ricardino, visite Milka, Jesus. Tome eles em tuas mãos. Visite, Pai, toda a minha família. Visite a família no Brasil, os lares, Senhor. Vá cuidando, vá guardando, vá protegendo, Senhor. E nos abençoa, Jesus, a viver uma vida santa diante de Ti. Assim eu já te peço, Senhor, e já te agradeço por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me cobre com teu sangue, abre a porta da palavra. Senhor, visita a África, Jesus, visita cada país no mundo, visite Cuba, visite os missionários que têm pregado o teu evangelho do outro lado. Abençoe seus lares e suas famílias, guarde Israel, visite Israel, Senhor, aquela terra santa. Abençoa, Senhor, a nossa vida espiritual. Ó Senhor, tira toda pedra de tropeço do meu caminho, tudo aquilo que vier impedir a minha chamada, tudo aquilo que vier de encontro a mim, para me afastar de Ti, caia por terra. Toda ferramenta, tudo aquilo que é arquitetado pelo inimigo contra a vida da Tua família, daqueles que estão aqui, abençoa, Senhor, repreende todo o mal. Visita Isabel Melo, visita Meire Jane Ferreira Farias. Vá dando vitória, vá repreendendo o mal, vá dando vitória a teus filhos, que eles possam ter paciência, que eles possam ter temperança e confiar mais em Ti. Assim eu já te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós vamos falar aqui um texto hoje. Muitas vezes a gente quer ouvir do Senhor uma palavra. Visita Cicinho Santos, amém. Visita todos aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Abençoa, Senhor. Às vezes a gente esquece, é tanta gente, Senhor, pedindo oração, mas eu estou orando por cada um de vocês, e creia que Deus ele vai chegar com socorro, com providência, com milagre, com libertação na vida de vocês.
Nós precisamos dar lugar a Jesus. Nós possamos, não adianta a gente orar e a pessoa não buscar também. Nós fazemos a nossa parte, que é orar, mas o restante você é responsável pela sua vida e você deve buscar também. Nós vivendo os últimos dias, irmãos. Aqui o capítulo 4 de Malaquias diz assim: pois eis que vem um dia, queimando como fornalha todos os soberbos e todos os que praticam o mal. E todos os que praticam o mal serão como a palha, o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. De modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol. Para você, irmãos, que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Amados irmãos, nós devemos estar esperando, preparado, confiando na chegada do Senhor. Ele diz aqui, pois eis que vem um dia. Aqui ele fala lá em Joel capítulo 2, versículo 30. Joel capítulo 2, versículo 30. Joel capítulo 2, versículo 30, ele diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Ele diz aqui: queimado como fornalha todos os soberbos e todos os que praticam o mal, irmãos. E, amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, ou por que não dizer os últimos minutos, porque Jesus ele vai vindo de repente. Um dia para Jesus é como um ano, e um ano para Jesus é como um dia. Muitas vezes a gente pensa Jesus daqui um ano e ele chega hoje, e nós pensamos a volta de Jesus hoje e ele chega daqui um ano. Mas eu quero te dizer nesta noite, que abra seus ouvidos, escute o que Deus vai falar nesta noite através da sua palavra. Ele diz aqui: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amados irmãos, aqueles que estiverem na presença do Senhor, vai nascer o sol da justiça. Aqueles que estiverem andando e vivendo como Cristo quer e deseja, que nós guardamos os seus mandamentos, os seus conhecimentos e vivermos em santidade com Ele. Ele diz aqui: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 78, ele diz: trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos das estrebarias. Você pode perceber quando um bezerro está preso, e quando você solta ele, ele sai, irmãos. Assim vai ser. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés. Muitos irmãos vão ter surpresa na chegada de Jesus. Muitos que se acham preparados, muitos que humilham, são soberbos, são exaltados, têm uma fortuna guardada pensando que vai levar. Não, irmãos, não vão levar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quantas pessoas têm perecido? Quantas pessoas estão na rua passando necessidade? Aquele homem que eu encontrei hoje com o meu cunhado, ele disse: eu preciso de um emprego, eu preciso de uma ajuda. Irmãos, quantos não estão nesta mesma situação, neste mesmo propósito, mas quantos querem Jesus, quantos querem se render a Jesus, quantos querem entregar a sua vida a Jesus? São poucos, irmãos.
E ele diz aqui: vocês pisarão os ímpios são os pecadores, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos seus pés de vocês naquele dia que preparei, o dia do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 17, diz assim: eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que os serve. Deus, ele te ama, Deus, ele te quer levar para uma vida eterna ao seu lado. Ele diz aqui, amados irmãos, eis que lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos de Deus. Ele diz: lembre-se da lei, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o coração dos filhos, e converterão o coração dos filhos aos pais e o dos pais aos filhos, para que venha aos seus pais, para que eu não venha e castigue a ter com a maldição. Amados irmãos, o profeta Malaquias estava alertando o povo, quando ele diz aqui: eis que eu enviarei o profeta Elias. Ele estava falando de João Batista, ele estava falando sobre a primeira vinda de Jesus. Mas esse texto nós podemos trazer para este dia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias perversos, dias difíceis. Lúcia Carvalho, a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo angustiante, pessoas deprimidas, pessoas que estão tirando as suas vidas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão se matando, tirando a sua própria vida. Amados irmãos, nós estamos vivendo um mundo opressivo, um mundo difícil, um governo que não busca se alinhar com o povo, ajudar o povo, irmãos. Os governos só pensam nele mesmo, irmãos. Nós estamos vivendo a volta de Cristo, a preparação da chegada dele. Ele diz aqui, amados irmãos, em Zacarias capítulo 14, em Zacarias capítulo 14, ele diz também assim: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Amados irmãos, nós vamos ter dias terríveis aí para frente. Amados irmãos, nós vamos ver muitos vizinhos nossos pedindo um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha, porque não tem nada em suas casas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo dia de angústias, dia de choro, dia de lamento, como Israel já viveu, como Israel já sofreu. Nós estamos vivendo, irmãos, por nossas desobediências, porque muitos têm desobedecido a Jesus, muitos preferem ter um bar aberto, um restaurante aberto, um clube para farra, irmãos, e não estão pensando na volta de Cristo. Quando as praias são abertas, irmãos, é aquela quantidade de gente imensa, irmãos, esquecendo, não se lembram de Jesus. E aqui Zacarias diz assim: a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra estas nações. Aqui esse texto fala sobre o juízo sobre Jerusalém, quando estiver para acontecer a grande guerra que vai se levantar contra Israel, aqueles países que vão se levantar contra Israel, mas o Senhor vai chegar neste momento e vai defender o seu povo. Ele diz aqui: então o Senhor sairá e lutará contra estas nações,
como ele costumava lutar no dia do Monte das Oliveiras, que está em frente a Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Isto está falando dos últimos dias, irmão, da chegada de Cristo. Ele diz aqui no versículo 5: vocês fugirão pelo meu vale contra os montes, porque este vale chegará até Azar. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, do rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, irmãos, mas frio e gelo, mas será um dia singular, com um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, irmãos, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia. Vai ser um dia todinho claro, irmão. Jesus está voltando. Naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Isto é quando Jesus toma posse desta terra, e nós vamos ter, irmãos, 1000 anos de paz. Quando nós passarmos a grande tribulação, amados irmãos, nós estamos vivendo o princípio, o começo do aperto das nossas vidas. Nós devemos entender que Jesus, ele te ama, ele te quer bem, e ele quer te levar para junto do Pai. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, desde a torre de Hananel até os lugares do rei será habitada. Mas será a praga. Jesus vem. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerão, estando eles em pé, e seus olhos apodrecerão. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Ou seja, Jesus, ele vai chegar como terrível. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, entre eles cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Vai ser irmão contra irmão, pai contra pai, irmão contra irmão. Irmãos, vai ser, ele diz aqui, também Judá irá lutar em Jerusalém, e se juntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata, roupas e grande abundância. Como está praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiveram naqueles dias. A glória futura da cidade de Deus, todos os que restarem, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, viverem, ficarão sem chuva. Viverá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar as festas dos tabernáculos. Jesus está voltando, irmãos. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Deus,
ele vai se levantar, Deus está chegando, Deus vai se levantar contra aqueles que têm te oprimido, contra aqueles que têm te magoado, contra aqueles que têm te humilhado. Ele diz aqui em Malaquias capítulo 3, ele diz aqui, amados irmãos, em Malaquias capítulo 4, ele diz assim, que nós lemos, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos seus pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz aqui em Zacarias capítulo 1, Zacarias capítulo 1, versículo 14, Zacarias capítulo 1, versículo 14, ele fala também, amados irmãos, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do seu povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vamos ver aqui em Obadias capítulo 1. Obadias capítulo 1. Obadias capítulo 1. Não, versículo 15. Obadias versículo 15, irmãos. Parece que é só um capítulo que Obadias tem. Obadias capítulo 15. Versículo 15. Deixa eu ver aqui, irmãos, Obadias, versículo 15. Abacuque, não. Obadias, versículo 15. Ele diz aqui, porque o dia do Senhor está prestes a vir. Está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. Isso aqui o profeta Obadias está falando através de Cristo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Nós devemos ter cuidado, irmãos, o que nós estamos semeando para o nosso futuro. Nós falamos hoje sobre este controle, que nós devemos ter esse controle espiritual. Ele diz aqui, porque assim como vocês beberam do meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir, serão como se nunca tivesse existido. Mas o monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendia a palha e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o dia do Senhor está prestes a vir, está prestes a acontecer. Amados irmãos, abra seus olhos, peça a Deus para abrir seus olhos, tenha um controle sobre suas finanças. Irmãos, nós não devemos mais fazer sacrifício, nós não devemos mais planejar algo grande, não. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, e nós devemos ter o controle naquilo que nós temos. Se você tiver só R$100, irmão, guarde, porque amanhã você vai precisar dele. Se você tiver R$1.000, guarde. Não vá comprar roupa, não vá comprar nada que não vai lhe alimentar. Nós devemos ter cuidado, nós devemos cuidar, porque Jesus está voltando, nós devemos estar preparados espiritualmente. Irmãos, e devemos estar preparados um pouco financeiramente para as coisas que há de vir. Irmãos, tem muitas pessoas que têm condições,
que não tem um dinheiro de fazer a feira, irmãos, hoje. Tem pessoas, irmãos, que estão com a mão na cabeça, com contas a pagar. Eu mesmo tenho um compromisso, irmãos. Estou preocupado, mas eu creio na providência de Deus. Mas, amados irmãos, nós devemos ter cuidado. Nós devemos entender que o tempo é difícil. O tempo é difícil, irmãos. O tempo é difícil, pessoas que estão morando de aluguel, que não têm o que pagar o aluguel, pessoas que estão precisando de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de farinha, de uma quitute, de uma sardinha, de um ovo para comer, irmãos, e não tem. Pessoas que estão aflitas e necessitadas. O povo está precisando de Deus, mas não estão entendendo que Jesus está no controle de tudo, e Deus está dizendo, porque o dia do Senhor está prestes a vir. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros, cairá sobre a sua cabeça. Cuidado, ele diz aqui, em Jeremias capítulo 50, versículo 59, Jeremias capítulo 50. Jeremias capítulo 50, versículo 29. Ele diz assim, irmãos. 50, versículo 29. Ele diz assim: convoque uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia, acompanhe-se ao redor dela e não deixe ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra, faça com ela o que ela fez com outros, porque ela procedeu com arrogância contra o santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos. O silêncio naquele dia, diz o Senhor. Irmãos, o dia do Senhor está próximo. Ele fala aqui também, amados irmãos, em Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Diz aqui, amados irmãos, Ezequiel diz assim: porque está perto o dia assim, está perto o dia do Senhor, será um dia de nuvens, o tempo dos gentios. Amados irmãos, porque está perto o dia do Senhor, sim, está perto o dia do Senhor. Amados irmãos, Jesus veio há 2021 anos, e há 2021 anos os discípulos de Jesus começaram a pregar a sua volta. Muitos morreram por causa do Evangelho, muitos foram decapitados, muitos pereceram, muitos morreram nesses países aí das cortinas de ferro, esses países que são comunistas, como a China, como Cuba e alguns países, a Coreia do Norte, como a Alemanha Oriental antigamente. Irmãos, muitos missionários morreram e muitos têm morrido por causa do Evangelho. Isto faz 2021 anos depois de Cristo, depois da sua morte. Mas, amados irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão difícil, um tempo de tanto choro, de tanta lágrima, de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta aflição. Amados irmãos, nós estamos entendendo que Jesus está voltando. Abra seus olhos, peça direção a Deus, comece a buscar mais Ele, comece a orar mais, comece a entregar a sua vida mais a Jesus, comece a orar mais, jejuar mais, buscar mais, viver uma vida plena e santa com Ele. Ele diz aqui em Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13,
Isaías capítulo 13, versículo 6. Ele diz aqui, amados irmãos: versículo 6. Eu sei que não é uma palavra boa, irmãos. Nós às vezes vem escutar uma palavra de renovo na nossa vida. É verdade, Lúcia Carvalho, estamos no final da prorrogação, é verdade. Nós já estamos vivendo na prorrogação, Lúcia Carvalho. Já estamos vivendo nesses últimos dias. É porque, infelizmente, irmãos, muita gente vão perecer, estão perecendo sem Cristo, porque não estão dando ouvido a Jesus. 13, versículo 6 diz assim: lamente, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ele diz: por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão contra deles e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Nós não estamos vivendo isso, irmão? Não estamos vivendo isso, não? Nós estamos vivendo um mundo de angústia, de dores, de tristeza. Nós estamos sentindo dores, como dores de uma mulher que está tendo seu filho, que está dando um filho, tendo parto. Olharão espantados uns para os outros com o rosto de cor de fogo. Irmãos, nós estamos vivendo assustados. Nós, quando chegamos próximo de outra pessoa, estamos assustados, sem saber se aquela pessoa está doente. Irmãos, nós estamos vivendo isolados. Eu passei agora, não sei nem quantos meses na minha casa, isolado. Eu estou aqui na casa da minha irmã, irmãos. E eu agradeço a Deus a eu estar aqui, porque aqui eu converso com minha irmã, eu converso com um sobrinho, converso com uma sobrinha, converso com um, com o outro. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de angústia, de dores, de tristeza. Nós estamos vivendo, amados irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Lá em Joel, capítulo 1. Vamos voltar aqui para Joel, irmãos. Joel, capítulo 1. Versículo 15. Diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Se você tiver a sua Bíblia aí, irmãos, ele diz aqui no versículo 2 também: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. Se você ler este capítulo todinho, porque está próximo, ele diz: é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas, trevas como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele chama destruidora. A terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele ficará devastada como um deserto, nada lhe escapa. Irmãos, tem pessoas, tem evangelho aí, tem igrejas que dizem que o fim dos tempos só é para aqueles que morrem. Não, tem pessoas que dizem que o inferno é para aqueles que morrem. Não, pessoas que dizem que o inferno o céu é aqui a terra. Não é, irmãos. Tem igreja que pregam isso. Eu não vou falar do nome dessa igreja, não, mas eu quero te dizer: acorde-se para Jesus, se desperte, comece a orar pelo seu filho, peça a Deus pelo seu filho. O teu filho, a tua família não vão perecer distante de Deus.
eu e a minha casa serviremos a Jesus. Amados irmãos, eu oro, se for possível, 24 horas pelo meu filho. Eu só tenho um filho, irmãos, mas eu oro 24 horas por ele, porque eu creio que Jesus vai salvá-lo, eu creio que Deus vai ter um encontro com ele. Eu creio, irmãos, porque o único caminho para nossas vidas é Jesus. Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz no versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Nós não estamos vivendo, não, irmãos, nós não estamos vivendo um tempo de choro, de pranto. Quantas famílias, irmãos, estão perdendo seus entes queridos? Quantos pais têm perdido seus filhos? Quantos filhos têm perdido seus pais? Nossa nação está devastada, nossa nação está sofrendo. Amados irmãos, é tempo de buscar a Jesus, é tempo de entender que o dia dele está chegando. Ele diz aqui também, amados irmãos, rasguem o seu coração e não as suas roupas. Nós devemos rasgar o nosso coração para Jesus e explicar o que nós estamos passando. Ele diz aqui, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassível, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ele muda de ideia quando o mal que havia anunciado, ele muda de ideia. Ele diz também, amados irmãos, em Sinfonias, vamos meditar aqui em Sinfonias, o texto em Sinfonias, glória a Deus, glória a Deus. Sinfonias, capítulo 1, versículo 15. Ele diz aqui, aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas e trevas, dia de toque da trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O versículo 14 diz, está perto, o grande dia do Senhor está perto, e vem chegando depressa. Atenção, ele diz aqui, atenção, o dia do Senhor é amargo. É verdade, irmãos, nós estamos vivendo um dia difícil, tempos difíceis. Eu não me aparto nem um dia de Jesus. Nada neste mundo me agrada mais. Nada neste mundo, irmãos, me dá mais prazer. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação. Diga se nós não estamos vivendo isso. Diga se as pessoas não estão angustiadas, não estão atribuladas, não estão doentes, deprimidas dentro de casa, pessoas tirando a sua vida, irmãos, jovens se matando, irmãos, pastores se matando, tirando a sua vida, irmãos. Amados irmãos, nós estamos vivendo este dia. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. E ele diz aqui, amados irmãos, dia de ruína e destruição,
dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como estivessem cegas. Fala a verdade se nós não estamos vivendo esses tempos. Amados irmãos, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus porque sabem que é verdadeira. Pessoas não têm dado ouvido à história da palavra de Deus, não têm dado ouvido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não querem deixar os prazeres da carne, não querem deixar os prazeres deste mundo, e muitos estão perecendo, muitos estão, irmãos, tem pessoas que estão depressivas de tal modo, irmãos, que ainda não tiraram a sua vida, porque ainda existe o temor a Deus, ainda existe um fio de esperança que é Jesus, porque pecaram com o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Cuidado, ore pelos seus filhos, ore pelo seu lar, ore pela sua casa, ore pelo seu vizinho da direita, pela esquerda. Visite seu vizinho. Às vezes, irmãos, nós temos vizinhos que não têm o que comer. É verdade, irmãos, eu já vi isso. Eles têm vergonha de pedir. É difícil, amados irmãos. Eu vou te dizer, a pastora Rosinete, Deus revelou uma coisa tremenda a ela. Vai ter pessoas que têm o dinheiro para comprar comida e não vão ter com o que comer. E é verdade. Tem pessoas, irmãos, que estão passando grande dificuldade. Empresas quebrando, falindo. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Ele fala aqui também, em Joel capítulo 1, versículo 2 e 1, ele diz: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas como os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Deus, ele tem dado chance para nós nos arrependermos. Quando Jesus enviou João Batista como Elias ali, que João Batista veio como Elias para pregar o arrependimento para o povo. As igrejas de hoje estão pregando o arrependimento para que o povo se arrependa. A igreja tem evitado pregar esse tema, sabe por quê? Porque ela não dá ibope. Pessoas não querem escutar que Jesus está voltando. Pessoas querem escutar vitória, vitória, vitória. Mas Deus está te dizendo nesta noite: se prepare, que eu estou voltando. Se prepare, ande em conformidade com a minha palavra. Igreja não tem pregado muito o dia da volta do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque não dá ibope. Não dá, irmãos. Pessoas querem ouvir vitória, querem que eu abra o versículo aqui e diga: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. É verdade que vai fazer isso, mas nós estamos trazendo uma meditação da palavra de Deus para que nós alertamos que Jesus está voltando. Tem pessoas que querem só ouvir vitória, mas aqui na palavra de Deus também tem correção, a palavra de Deus tem cajado, a palavra de Deus tem correção para a minha vida e para a tua vida. O dia do Senhor está próximo. Sanfonias, capítulo 1, versículo 7. Sanfonias, capítulo 1, versículo 7 diz assim: cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
Ele diz aqui no versículo 14 também, ele diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto, vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos vão clamar, aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus. Ele diz: o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos, até aqueles que dizem que não precisam de Jesus, aqueles que dizem que o seu dinheiro é o seu Deus. Mas, amados irmãos, está chegando o tempo que o dinheiro não vale nada. Vai estar chegando o tempo que você vai para o hospital e tem um plano de saúde caríssimo e não tem um leito para te atender. Está chegando, não, nós estamos vivendo esses últimos dias e devemos nos preparar. Você que tem praticado mal, tem agido com pensamentos malignos, tem preparado ciladas contra as pessoas, tem falado mal das pessoas, tem agido com falsidade. Cuidado, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, confesse seus pecados e volte-se para Jesus com pressa. Ele diz aqui, amados irmãos, aquele dia será um dia de ira, dia de angústia, tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Vamos ver aqui, amados irmãos, em Jeremias capítulo 30. Nós já estamos terminando, mas escute a palavra de Deus para você aprender. 30, versículo 7. Ele diz, amados irmãos, diz assim o profeta: que grande dia é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, é João Batista, que preparar o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Você está preparado para este dia? Você está preparado para a chegada de Cristo? Você está preparado para Jesus te levar de repente? Porque dois vão estar no campo, um vai ficar e outro vai ser levado. Dois vão estar nas aeronaves, um vai ser levado e outro vai ficar. Você está preparado para deixar sua família? Você está se preparando para este dia? Ele diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores. Tem pessoas que oprimem seus funcionários. Se você é patrão, você é empregado, tenha cuidado. Não oprima seu trabalhador. Não seja injusto com ele. Pague o que ele merece, pague pelo que é certo. Seja justo com o seu trabalhador. Não faça aquilo que você não desejaria que fizesse com vocês. Você que é adúltero, diz aqui, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores.
as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Se prepare para a chegada de Jesus. Amém, Elizabeth. Vou continuar orando pela sua filha, Lauren, meu sobrinho Juliano dos Santos. Amém. Eu vou continuar orando pela sua filha e Jesus vai te dar vitória, viu? Lena Alves, a paz do Senhor. Lúcia Carvalho, Deus te abençoe. Vamos continuar o texto aqui, amados irmãos. Jesus está voltando. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estou concluindo, irmãos, eu estou concluindo. Tem pessoas que não têm paciência de ouvir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, diz assim: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eu vou ler esses versículos aqui. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogos e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Dê testemunho que Jesus, o que ele fez na sua vida. Dê testemunho à sua família, para a sua família reconhecer a sua mudança. Dê testemunho do que Deus tem realizado na tua vida. Não se preocupe com as adversidades da vida. Deus vai realizar promessa nas nossas vidas. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, também Jesus fala sobre a sua vinda. 2 Pedro, capítulo 3. Ele diz aqui: amados, este é agora a segunda carta que escrevo a vocês, o apóstolo Paulo. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Amém, linda. Paz do Senhor, linda. Boa noite, minha filha. Vá descansar. Ele diz: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas. Paulo estava alertando a igreja para que não esquecesse de nenhuma palavra, de nenhum texto da palavra de Deus, do que ele estava falando que vinha dias. Paulo estava se despedindo, porque ali depois dessa última carta, Paulo foi morto. Paulo diz aqui: para que lembrem-se das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre dos mandamentos do Senhor Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Paulo estava explicando que nós não devemos esquecer daquilo que Deus tem feito, nos ensinado a cada dia. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Virá? Não, já chegou, irmãos. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído. Ele estava falando aqui sobre Sodoma e Gomorra quando foi destruído. Em água, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo,
A terra vai ser destruída com fogo, irmãos, estando reservados para o dia do juízo. Paulo estava alertando o seu povo, Paulo estava alertando a igreja de Deus para que ficasse sem não esquecer daquilo que eles ensinaram, para que aquilo que os profetas ensinaram, para que a gente não se enganasse com aquelas pessoas que vinham e se escarnecia das coisas, dizendo: quando é que vai acontecer aquilo que Deus te prometeu? Eu já recebi, irmãos, pessoas dizerem assim: esta promessa nunca vai ser cumprida na sua vida. Mas, amados irmãos, estas pessoas que se levantam para dizer isso são esses escarnecedores aqui que Paulo está falando. Ele diz: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Irmãos, nós estamos em 2021. Para Deus pode ser 2 dias, mas para Deus pode ser 2000 anos. Eu quero te dizer que Jesus está próximo da sua chegada. Jesus está próximo de voltar. Entrega, confia no Senhor a tua vida, começa a andar na presença dele, começa a viver uma vida santa diante dele. Se você peca, não peca mais. Se você anda com pessoas que não te agradam ao Senhor, não ande mais. Ele diz aqui: porque para Deus um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Deus não retarda a sua promessa. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele diz aqui: pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não voltou ainda, irmãos, porque ele está esperando que toda a humanidade se arrependa. Deus, ele não quer perder ninguém para o inimigo, seja ele quem for, seja ele o mais miserável que for. Deus, ele não quer perder, ele está dando chance, ele está dando oportunidade para que nós nos arrependamos. Ele diz aqui: para que todos cheguem ao arrependimento, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão como grande estrondo, e os elementos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nelas existem desaparecerão. Deus, ele vem como ladrão de repente. Você deve estar preparado para este dia. É a palavra de Deus que está dizendo, não é Rivanildo não. Eu sou o menor, irmãos. Eu estou aprendendo com você. Eu estou aprendendo a me preparar para chegar a Cristo. Jesus vem de repente. Jesus vem de repente, ele está chegando. Ele diz aqui, irmãos, em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Estou terminando, irmãos. Estou terminando, viu? Não se preocupe, eu estou terminando. Isaías capítulo 2. Ele diz aqui, amados irmãos: palavra que vem em visão veio de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, como a gente falou lá em Malaquias capítulo 4, e se elevará sobre colinas, para ele fluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, e ao templo de Deus, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Ele transformará as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais guerra. Venha ao casa de Jacó e andamos na luz do Senhor.
Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo à casa do... Porque eles encheram a corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro e não tem fim. Os seus tesouros também estão cheios de cavalos. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes. Será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Deus está no controle da nossa vida. Amados irmãos, em Joel capítulo 2, que nós já lemos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, ou por que não dizer os últimos minutos. Se prepare, porque o dia do Senhor está próximo. Se prepare, comece a entregar a sua vida a Jesus. Comece a ter mais a intimidade com Jesus. Amados irmãos, Deus vai realizar muita promessa na vida do seu povo, ainda, mas para aqueles que estão na sua presença, para aqueles que estão buscando Ele, entregando a sua vida a Ele. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós lemos nesse instante, ele diz aqui, amados irmãos, que o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor todos os dias. Amados irmãos, eu tenho vivido uma vida diferente com Jesus. Eu mudei toda a minha vida, toda a minha maneira de viver, eu mudei. E eu agradeço a Deus que alguns irmãos têm percebido isso. Eu tenho recebido alguns elogios da minha família, dizendo: Rivanildo, você mudou muito, você é uma pessoa diferente hoje. Mas não sou eu não, irmãos, é Jesus que faz isso. Comece a entregar e confiar tudo em Jesus. Coloque seus negócios na mão de Jesus, coloque seus filhos na mão de Jesus. Diga: Senhor, meus filhos te pertencem, ele é teu. Tem mães que não sabem orar pelos filhos, tem mães que têm a boca rebelde, amaldiçoa seu filho, chama ele de peste, chama ele disso e daquilo. Irmãos, tem pais que não sabem educar mais seus filhos, tem perdido a autoridade com o controle com seus pais. Irmãos, tem pessoas que estão perdendo o controle. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E não se preocupe, irmãos, vai ter muitas pessoas sofrendo, vai multiplicar a iniquidade. A iniquidade vai ser muito grande. Você vai ver muitos supermercados sendo invadidos, irmãos, porque o povo está com fome. Ontem eu vi uma reportagem de um rapaz que foi assaltar um mercadinho. E ele nunca tinha feito isso na vida. E ele estava precisando de uma feira, de um sustento para a sua casa, e não tinha trabalho, não tinha o que fazer. E entrou encapuzado, né? Todos os olhos, com a máscara, tudo, não tinha quem enxergasse. E ele foi com a faca, irmãos, roubar esse mercadinho. Eu vi assim, passou na reportagem, que quando ele estava assaltando, ele disse: eu não estou fazendo isso porque eu quero, eu estou precisando fazer isso. Ele não pegou nem um centavo do caixa do rapaz, ele só pediu alimento.
E o rapaz disse, ele contou, quando ele estava assaltando, ele contou a situação dele para o dono do supermercado, do mercadinho, seja quem for. E o rapaz disse, não, pode tirar a sua máscara, pode tirar tudo. Ele disse, eu não sou ladrão, eu estou desesperado. Minha família está passando fome. Amados irmãos, eu só quero lhe dizer que aquele homem do supermercado preparou uma sacola e deu a ele. E ainda deu um trocadinho a ele, irmãos. Irmãos, vai acontecer isso nos últimos dias. Irmãos, tem tanta pessoa desesperada aí. Tem tantas pessoas chorando neste momento. Tem tantas pessoas que estão aflitas nos seus lares. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão pensando em tirar sua vida porque não estão suportando as aflições desta vida. Mas está repreendido em nome de Jesus. Vá, Senhor, nestas vidas, nesta noite. E vá repreendendo, Senhor, todas aquelas vidas que estão querendo tirar sua vida. Vá socorrendo as vidas que estão precisando de socorro, Pai. Abençoando seus lares, Senhor. Quantas pessoas estão sem sua feira, sem seu alimento, o básico do básico na sua casa. Abençoa a nossa nação, nosso país, Senhor. Visita, Pai, o órfão, a viúvos necessitados. Cuida da nossa nação, nos prepara que o povo se renda, se arrependa, Senhor. Me prepara para pregar o teu evangelho, seja onde for, aonde for eu vou, Jesus, levar a tua palavra, entregar a tua palavra, dizer que tu és grande, que tu és fiel, que tu salva, batiza e leva o homem para o céu. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Visite cada lar, cada família nesta noite, Senhor. Visita Mateus Moreira, visita Lauren, Senhor, a filha da tua serva. Ó Senhor, visita Lauren nesta noite, visita Cicinho, visita o sobrinho da tua filha, Jesus, dê vitória a ele. Faz o teu querer na vida dos teus filhos, visita Keliane, visita Ângela Santos, visite meu lar, minha família, visite, Senhor, guarde meu filho, guarde cada família nesta noite. Visite, Senhor, todos aqueles que estão, Josiane Ferreira, Andréa Carina, visite irmã Sandra, pastora Rosinete, visite os ministérios da tua palavra, visita teus filhos que estão doentes, visite Jesaías, Senhor, visite Isaías também, guarde, Senhor, aquelas crianças, abençoa, Senhor, visita, Senhor, os centros de recuperações de drogas, vá libertando aquelas vidas, Senhor, oprimidas pelas drogas. Socorre nossa nação, Senhor, nos prepara para a tua chegada, Senhor. Abençoa a tua palavra. Senhor, eu te peço e já te agradeço e dê uma noite de paz e tranquilidade na vida dos teus filhos. Jesus, eu te agradeço por tudo. Compartilhe, irmãos, nos ajude compartilhando. Nos siga lá no nosso canal, no YouTube, canal de bênção. Nos ajude no Instagram também, Rivanildo Leandro Lacerda, @Rivanildo Leandro Lacerda. Compartilhe esta palavra para que o povo se desperte. Irmãos, tantos com tantas fortunas, com muitos dinheiros guardados, tantos investimentos, mas não tem coragem de dar um pão com café a quem precisa. Deus vai chegar nestas vidas. Deus está chegando com providência na vida de todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe nossa nação, que Deus cubra esta nação com o seu sangue, que Deus guarde aqueles que estão nos hospitais. Visite Felipe, Jesus, o irmão de Jesaías, que também está doente.
todos aqueles que estão com essa maldita doença, Pai. Eu chamo de maldita. Está repreendida esta doença na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Abençoe Kiliane, Deus. Deus te abençoe, Kiliane. Obrigado pela ajuda que você tem me dado aqui no ministério. Deus vai te honrar, Kiliane. Deus já está te honrando. Você não sabe, mas você tem ajudado muito este ministério, viu? Obrigado por tudo. Visite cada lar nesta noite, cada casa, cada família, cada país do mundo, onde estiver esta mensagem chegando, abençoe seu lar e sua vida. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Eu digo, irmãos, eu só trago uma palavra aqui, aquilo que Deus preparar no meu coração. Amém? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que faca de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e medulas e discerne todos os pensamentos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus falou esta palavra hoje, era porque alguém estava precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. E creia, irmãos, que Jesus está voltando, e se prepare. Se prepare para este dia, viu? Vai ser de repente, irmãos. Vai ser de repente. Infelizmente, eu não vou salvar meu filho, eu não salvo um irmão meu, uma irmã minha, porque a salvação é individual. Nós podemos orar pelos nossos irmãos. Nós podemos clamar por aqueles que precisam de oração, precisam de força. Quantos têm deixado Cristo? Quantos têm se afastado de Jesus? Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Que Deus nos ajude e te abençoe. Lúcia Carvalho, que Deus te abençoe. Elizabeth Santos, Kiliane, Ângela Santos, que Deus chegue com providência do seu lar e na sua família. Josiane Ferreira, Cicinho. Visite, Senhor, aquele caderno de oração e abençoe. Não se preocupe, eu estou orando por todos vocês. Eu clamo, toda vez que eu dobro o meu joelho, eu oro, viu, irmãos? Creia que Deus está no controle da nossa vida. Fique na paz e fique